Gênesis capítulo 16. Irmãos, uma das características da transição do período medieval para o período moderno na história da humanidade, tem um critério lá que nós ensinamos em história para os adolescentes, para os adultos também, que é um critério que quando a transição do período medieval da história da humanidade para o período moderno. E a gente chama isso de perda da comunidade. O que é isso, perda da comunidade? É aquele momento em que a pessoa perde, né, o grupo, né, e ele não sabe mais ao grupo ao qual ele faz parte, ele se torna uma pessoa praticamente invisível na sociedade, porque ele já não tem mais aquele grupo ao qual pertencer. O mundo antigo e o mundo medieval não tinha muito esse problema, porque todas as pessoas se identificavam em uma comunidade. Isso era comum. O mundo moderno faz uma transição, porque no mundo moderno há o que a gente chama de descoberta do indivíduo. Então a pessoa se descobre como um indivíduo com direitos, como um indivíduo inclusive com direitos naturais, eles vão dizer, e se torna um cidadão, né, de algo gigantesco, né, de um mundo, de um jeito de viver que ainda estava em construção. Então era muito comum as pessoas se identificarem com a sua profissão no mundo medieval, ou com a sua fé, né, ou com a sua família. Então esse grupo acontecia. No mundo moderno, com as perdas das autoridades, né, principalmente das instituições, as pessoas ficaram meio que sem rumo. E a gente chama isso de perda da identidade. E é um fenômeno que ocorre desde o período do início do período moderno e cada vez se intensifica, é aquela sensação de solidão. Não é? Sensação de solidão não era muito comum no mundo antigo nem medieval. Às vezes a gente acha que vive num mundo melhor, né? Então nós temos alguns benefícios com a tecnologia, com a ciência, com os avanços. Isso faz com que a gente viva mais, né? E nos dá uma certa qualidade de vida que os anteriores não tiveram. Mas eles não sofriam com a solidão, pelo menos não no grau que nós sofremos. Principalmente quem vive em contextos urbanos. Porque eu me lembro, a primeira vez que eu percebi isso, eu vou contar para vocês, quando que eu percebi o que era viver em contexto urbano na grande São Paulo. Eu estava assistindo uma novela, eu era adolescente, e a novela se passava no interior da Bahia, era o cenário da novela. E ela, acho que quis retratar isso que eu falei, essa perda da comunidade, essa ideia de solidão, né, num contexto urbano. Aí o autor que escreveu a novela pegou um dos personagens, que era muito famoso, inclusive, a cidade inteira o conhecia. Parecia o coronel da cidade. Ele não era o coronel não, mas ele ia em todas as casas, todo mundo falava com ele. Ele era ali parte integrante ali, parecia uma figura-chave naquela cidade do interior. Mas ele queria vir para São Paulo, para a capital. Até que depois uma pessoa que tinha condições, já que tanto você quer conhecer São Paulo, que você quer tentar a sua vida lá, vai lá. Aí o cara pagou para ele. Falou, eu pago para você. E quando ele chegou em São Paulo, a cena que ficou marcada na minha cabeça é que ele senta numa praça de São Paulo e todo mundo, e passa aquela multidão. E ele não recebe nem bom dia. E ele olha sentado aqui, vendo aquela multidão passando. E aí ele lembrou que lá, onde ele passava era bom dia, era o nome dele que era falado, todo mundo conhecia. Aí quando chegou aqui, ele descobriu que ele estava no meio de uma multidão, mas estava solitário. E não é assim a cidade grande? Não é desse jeito? Né? E inclusive, para você como cristão e cristã, né, a igreja se torna um refúgio para isso. Né? Você imagina, gente, as pessoas se sentirem só dentro da igreja? É algo inimaginável. É inimaginável. Porque ela já passa por isso lá na sociedade. Anda no centro de São Paulo para ver quantos bons dias vocês recebem. Né? É raro ter uma pessoa educada que vai lá dar um bom dia, pede uma licença, dá uma boa tarde. Né? É muito raro de ver. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo moderno. E tem o caso inverso também, que são as pessoas que passam por tantas lutas e dificuldades. Eu não sei se a minha mãe está aqui, mas eu vou lembrar da minha adolescência, quando minha mãe ia trabalhar, aí chegava em casa, a casa não estava arrumada. E tinham filhas adolescentes já, mais de uma. E tinha o filho mais velho que também não trabalhava, que também poderia fazer alguma coisa. Ela chega, a casa estava e ela falava assim, vontade de sumir daqui. Deixar vocês aí para vocês se virarem sozinhos, para vocês aprenderem a dar valor. E aquela frase mágica de mãe, que eu acho que todas falaram, a minha falou, eu não sei se a Karen já falou para você, o dia que vocês me perderem, vocês vão dar valor.
O dia que... Aí vocês vão valorizar. Né? Então, gente, eu vou contar a história que eu estou contando isso aqui para vocês, que eu vou contar uma história de uma mulher que fez isso. Não, ela era invisível, não, ela não vivia no contexto urbano como o nosso, mas ela era invisível. E além dela ser invisível, teve um momento que ela falou assim, eu quero é sumir de tanta dificuldade que ela passou. E vamos ver como que Deus tratou com ela. Vamos abrir aqui em Gênesis 16, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será, entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Peer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Berede. É claro, irmãos, que quando nós lemos o livro de Gênesis tem uma sequência, que é a sequência da promessa. No capítulo 12, Deus havia dito, eu preguei recentemente sobre esse texto, Deus falou assim para Abraão, eu anotei esses versículos aqui para eu fazer a sequência para vocês. No 12, do 1 ao 4, diz assim, está bem pertinho, vocês conseguem pegar até pela Bíblia, eu consigo também. Está bem do lado, é uma página só praticamente. Está assim, olha, o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Vocês viram a promessa que Deus fez para Arão? Falou assim, olha, para Abrão. Falou assim, Abrão, eu vou fazer de você uma nação. Você será uma nação. Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Mas você será uma grande nação. Não disse para ele que seria um filho. O texto não disse que seria um filho. Disse que seria uma grande nação. E aí a gente imagina, a gente observa pelo transcorrer da narrativa, que a primeira coisa que Abraão pensou, isso a gente sente quando a gente lê, parece que foi uma intenção autoral, e parece que foi aquilo que passou pela cabeça de Abrão, que foi assim, olha, eu já estou indo, a Sarai já havia dito
lá no capítulo 11, que Sarai era estéril, que ela não podia ter filhos. Então Abraão já sabia disso, que a esposa dele não podia ter filhos. E aí a promessa veio para ele, ele já imaginou assim, puxa, é fácil de eu ter uma grande nação. Eu tenho aqui comigo o meu sobrinho Ló. Então, ele está vindo comigo, a chamada que Deus fez para mim, a promessa que Deus fez para mim, ele está junto. Ele está junto comigo nessa promessa, nessa caminhada de fé. Então vai ser através dele, né, com o auxílio dele, que essa nação vai surgir. E nós vamos ter o povo que Deus prometeu. E aí ele foi com Ló. Só que deu certo. Vocês conhecem o livro de Gênesis. Não deu certo. Ló começou a se desentender com Abrão. Depois os servos de Ló também se desentendeu com os servos de Abrão. E eles tiveram que se separar. E aí, gente, esse plano que Abrão tinha para cumprir a promessa não deu certo. Mas Deus falou. Depois vocês cantam de novo aquele hino das promessas no final. Não deu certo. Mas, e aí o tempo foi passando. O tempo passou. E Ló, né, no seu canto, arrumou um problemão lá, que ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Cidade de Gomorra era uma cidade atraente aos olhos, porque pecado chama atenção, né? Mas era uma cidade lotada de pecado, isso faz com que os olhos brilhem das pessoas, para se aproveitar da ocasião, do momento e da sorte. Só que aos olhos de Deus era uma cidade que estava sob julgamento. Até que o julgamento veio a chegar. Abraão intercede por Ló, vocês conhecem a história, né? E Ló acaba saindo dessa cidade, escapa por um fio. Por um fio. Por causa da... E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que ele só escapou porque Abraão intercedeu por ele. Senão ele tinha ido junto. Mas como Abraão intercedeu, ele conseguiu escapar. Mas a promessa foi dita. E aí, Abraão mais uma vez pensou, como que Deus vai cumprir essa promessa? Como que isso vai se dar? Não deu certo com Ló. Não deu. Aí Deus fala assim, depois que há a separação. Olha, o Senhor disse a Abraão, lá no capítulo 13, nós lemos o 12 agora. Olha, até eu vou pegar aqui, do 14 também. Eu anotei aqui, mas está tão rápido de ir a Bíblia que não dá problema. Disse assim, olha, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha o 15. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então Deus mais uma vez falando, só que agora Deus já mudou. Você viu? Você vai ter um descendente. Aí ele já, opa, calma aí. Então não é meu sobrinho. Não é o meu sobrinho. Agora eu estou entendendo um pouquinho melhor o que Deus falou. Deus prometeu um descendente para mim. Então, um descendente prometido. E aí Abraão falou, mas como que vai se cumprir isso? Como vai ser esse descendente? De que forma esse descendente vai acontecer? Aí o Abraão pensou, eu posso adotar um servo. Eu tenho vários aqui. E tem um que é fiel. Esse está do meu lado. Nunca fez nada, né, que desabonasse a conduta. Olha, mas por que ele imaginou? Porque não dá, gente. Sarai, estava Sarai ainda, depois mudou para Sara. Estou usando o nome aqui que está no texto. Estava dando uma aula para os meninos sobre Abraão e Sara. Teve um menino que chegou para mim e falou, eu estava dando antes da mudança de nome. E ele com a percepção falou, professor, eu posso colocar Abraão e Sarai? Porque eu escrevi na lousa Abraão e Sara. Aí o menino falou, professor, eu posso colocar o nome Sarai e Abrão? O menino ele ainda é autista. E olha a inteligência, é aquele autista muito brilhante no pensamento, vocês conhecem, né, uma dessas variações. Né, e ele era desses. E ele, com a percepção, só ele da sala teve essa percepção. Aí eu falei para ele, não, coloca do jeito que está certo. Eu coloquei o nome que todo mundo fala, mas você está certo. Ainda não havia a mudança de nome. Então, o Abraão pensou assim, puxa vida, o meu servo, Eliezer, ele será o meu herdeiro.
Já que precisa ser um descendente, eu vou ter que adotá-lo então. E havia essa possibilidade de adoção no mundo antigo. Ela já existia. E era possível, sim, você adotar o seu servo como seu filho e ele assumir depois, claro, a sua herança. Isso era possível nas leis antigas. E aí ele pensou, falou, é isso que eu vou fazer. Deu certo? Mais uma também não deu certo. Vamos ler o Gênesis 15. Eu vou ler do 1 ao 6. Está na mesma página. Está assim. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: não, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Mas, olha Abraão entendendo o plano de Deus. Está demorando para entender. Os anos estão passando, tudo isso que está acontecendo está se passando anos, para vocês terem ideia. Os anos estão se passando, mas a promessa foi dita lá atrás. Foi dita lá atrás para ele. E ele falou, puxa, é um gerado, é meu. Mas como ser meu se Sarai não gera? Todas essas tentativas humanas de cumprimento de promessa falharam. Todas as tentativas humanas falharam. Porque tanto Sarai quanto Abrão achava que podia ajudar Deus. Achava que eles eram tão importantes. Deus, está tão difícil do Senhor cumprir essa promessa, porque o Senhor fala, mas está tão difícil que eu vou dar uma mãozinha para o Senhor. Mas quem sabe assim essa promessa se cumpre. E aí Sarai vai ter a brilhante ideia, porém trágica, de tomar, de todas as decisões que Abraão tomou, essa de Sarai certamente foi a pior. Essa foi a pior, porque ela entrou num terreno perigoso, polêmico. Já no mundo antigo já era polêmico, apesar de não ser ilegal e nem imoral. No mundo antigo, tá? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu li alguns documentos de 2000 a.C. mesmo, que é do período dessa história aqui. Foi mostrado lá alguns achados arqueológicos, demonstrando assim que se um homem ele não tivesse filhos, ele, com o consentimento da esposa, entre ele e a esposa, chegando num acordo, eles poderiam sim gerar descendente através de uma serva. Ela seria uma barriga de aluguel. Mas não tinha inseminação artificial, claro. Não seria pelos meios modernos, seria pelos meios naturais. Mas poderia. E aí, se ele se agradasse da situação e da serva, ele poderia tomá-la como esposa. Isso poderia acontecer também, se assim ele quisesse. Era uma possibilidade. Mas não era algo simples de se fazer nem no mundo antigo. Nem no mundo antigo. Mas era possível. Não era ilegal e não era imoral dentro das questões culturais da época. Dentro das questões culturais da época. Então, lembrando mais um detalhe, nós estamos falando aqui dos aspectos culturais, é uma narrativa. A gente viu que a ação de Deus é diferente. Tudo bem, gente? Isso não quer dizer que Deus estava aprovando, só quer dizer que a cultura da época não reprovava. Só isso que quer dizer. Mas a gente vai observar que já era polêmico isso no mundo antigo. Apesar de ser tolerado, não era uma coisa tão simples para a vida de uma família. E aí o que a Sarai fala para Abrão? Ele não fala nome, tá? Sabe por quê? Porque Agar é esquecida, gente. Agar é serva. Quem fala o nome é o autor do texto. Mas você não escuta nem Abrão e nem Sara ou Sarai chamá-la pelo nome. Porque ela não é chamada pelo nome por eles. É só vocês lerem novamente, vocês verem, eles não chamam pelo nome.
Chamam a egípcia ou a escrava. É esse nome que é usado. Porque ela é esquecida na sociedade. Ela não tem direitos. Ela só tem uma função. Servir Sarai e servir bem. E agora, nesse texto, ela só tem mais uma função. Gerar esse descendente que Deus prometeu. Porque Sarai, e é o que a gente viu aqui no começo, Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, olha o que ele fala. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Parece que Deus é o culpado, né? Tome, pois, a minha serva. Quem é minha serva? Não interessa, não sei nem o nome dela direito. É minha serva, está aí. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Então faz da serva uma barriga de aluguel. Então, ela não podia ter a opção de falar assim, não vou não. Ela é serva, ela tem que fazer. E Sarai, claro, a gente percebe também, gente, tem que levar em consideração, vocês conhecem Bíblia, a gente percebe que para Sarai também era um tormento não ter filhos. A gente sabe disso, que ela estava sofrendo por não ter filhos. Havia uns... gente, o sofrimento aqui, ele envolve tudo, toda a história. Porque no mundo antigo não ter filhos era vergonhoso. A mulher se sentia incompleta, porque ela não estava gerando um descendente para o seu marido. E no caso de Sarai tinha um complicador, porque Deus tinha dito para ele que ia dar um descendente. Fazia parte da conversa na hora do almoço e na conversa na hora da janta. Eles sentavam para almoçar, sentavam para jantar e conversavam. Deus prometeu fazer da nossa família, Sarai, uma grande nação. O nosso nome vai ser continuado aí. Deus falou. Aí Sarai, isso angustiava, mas Sarai ainda falou, mas como? Como? Não dá. Aí ela lembrou que pelas leis culturais, ela poderia fazer isso. Ela lembrou, falou assim, então vamos fazer isso. É o único jeito, eu não posso, eu não tenho. Deus me impediu. Deus me impediu. Ele falou, mas ele me impediu. Então, pega essa minha serva aí. É minha. Né? Eu tenho posses. Né? Ela está aí para isso. Para nos servir. Né? E nós vamos ter o nosso descendente por ela. E foi o que aconteceu. O Abraão deixa a Agar grávida. Só que, irmãos, a história muda depois disso. Aí a história mudou. Porque vocês sabem que não ter filhos era uma vergonha no mundo antigo. E ter filhos era honroso. E quem assumiu o papel de honra agora na casa? A Agar. E eu não sei, gente, se Agar chegou a ter essa audácia de reivindicar igualdade com Sarai. Mas tudo indica que foi isso que aconteceu. A ponto de Abraão, ela pode ser minha esposa. E aí Sarai ficou muito incomodada com isso. E ela sabia que esse risco existia. E ela ficou incomodada. Olha, ela vai ter os mesmos direitos que eu? Ela foi um dote que eu recebi para o meu casamento. Ela não é gente, não. Uma serva. Vai se igualar a mim agora? Então, tudo indica, quando a gente percebe aqui no texto, deixa eu ler para vocês mais um pouquinho. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Só para deixar bem claro, esse olhar com desprezo é de orgulho mesmo. Tá? É nesse olhar. Olha, você não tem filhos, eu tenho. É isso. Tá? É um olhar orgulhoso. Porque ela agora estava num patamar socialmente e culturalmente superior, pelo menos, né, no seu orgulho, de Sarai. E aí Sarai não aceitou mesmo de jeito nenhum e foi conversar com Abraão e foi muito duro com ele. Chegou para Abraão e falou assim, olha, então Sarai, disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E aí o Abraão lava as mãos, né, de vez de tomar uma posição, não toma essa posição, ele não faz isso.
Abraão, gente, é um homem humano, tá? Como todos os humanos. É um homem que tinha promessas de Deus, mas era humano. Quem manda na casa é a Sarai. Aí ele chega para ela e fala assim, olha, Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Fala com ela, faça com ela o que melhor lhe parecer. E aí ela, agora sim, ela não é serva? Sabe aquela reação? Vocês lembram de quando o Êxodo fala dos filhos de Israel sendo oprimidos pelos egípcios? Lembra o verbo que fala de opressão? É o mesmo verbo que acontece aqui, que Sarai faz. É a mesma palavra que usa para Sarai. Que ela fala assim, olha o que acontece aqui. Então Abraão responde a Sarai isso, então Sarai humilha a Agar. Esse humilhar é colocar sobre ela um jugo pesado. E ela estava grávida. Colocar sobre ela um jugo pesado. Fazer trabalhar dobrado, triplicado. Não dá descanso, não dá sossego. Você é serva, você vai trabalhar. E colocar para Agar os piores serviços. E Agar se submetendo ao jugo, à opressão. Chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela falou, eu vou fugir daqui. E foi isso que ela fez. Se sentiu o peso da responsabilidade, ou seja, da injustiça que estava pesando sobre ela. E afinal de contas, nós estamos falando de uma mulher que estava para ser mãe. Era uma mãe aqui, que estava angustiada, que não era reconhecida pela sociedade, que não tinha nome na sociedade, que nem os patrões estavam mais dando atenção. Para vocês terem ideia, Abraão e Sara nem se deu conta que ela fugiu. Só para vocês terem ideia. Nem se deram conta que ela fugiu, mas ela fugiu. Por isso que eu contei as histórias no início, que às vezes, inclusive tem uma empresa japonesa, eu descobri isso pesquisando na internet. Geralmente eu não pesquiso muito na internet quando eu faço o sermão, mas eu quis fazer algumas pesquisas. Aí a gente acho que é o Deus que vai direcionando, né? Eu fui num site que eu sempre entro lá para ver algumas histórias que ele conta, e ele é muito bom nessa área. Ele conta uma história que tem uma empresa japonesa que ajuda pessoas a sumirem. E eles fazem as pessoas sumirem. O cara está lá, empregado lá, está lotado de dívida. Muda meu nome aí, muda de cidade. E a empresa vai lá, muda o nome da pessoa e leva a pessoa para outra cidade. É empresa privada. E o cara recomeça a vida em outro lugar sem que ninguém o reconheça. E ele fala, tem casos positivos, às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa diferente. Mas a gente imagina que a maioria seja negativa, ou é dívida para pagar, ou está fugindo de alguém, também tem isso, né? Tem muita, ele falou que os motivos para as pessoas querer fugir são muitos. E é verdade, né, gente? Por isso que eu fiz aquela brincadeira no início com a minha mãe, porque realmente isso aconteceu, acho que várias mães já falaram isso, né? Você chega em casa, tem aquela coisa difícil para fazer, aí você fala, eu quero saber de sumir daqui. A dificuldade está grande, ninguém olha para mim, não. E as mulheres passam por isso, né? As pessoas só lembram de mim quando é para fazer comida, só lembram de mim quando é para procurar a roupa que está perdida, para procurar aquela parte que não acha, o tênis que não acha, aí lembra que eu existo. Aí meu filho, quando ele vem lembrar, é para perguntar onde que está o canal que eu quero ver, onde que está o controle remoto da TV, qual hora que vai sair o almoço. E quando o almoço está atrasado, fala, ô mãe, está atrasado o almoço. Aí lembra. E aí nós vamos lembrando. E a gente vê muitas mães, muitas mulheres também, numa situação dessa. Aí elas falam mesmo para os filhos, falam assim, você vai ver, uma hora eu saio daqui. Uma hora eu desapareço. Aí vocês vão ver o que é bom. Mas é um desabafo, né, gente? Isso é um desabafo, não é? E às vezes nós temos que perceber isso. Mas por que ela falou isso? Será que está muito atarefada? Cabe aos filhos olharem isso. Será que é muito... Ao marido também, isso serve para mim. Será que está muito atarefada? Será que uma ajudinha não pode melhorar a situação? Não é isso? Será que ela quer ser lembrada? Porque todo mundo quer ser lembrado, não é? Todas as mães e pais que têm filhos sabem o que o filho faz quando vai no parquinho. Quem tem filho pequeno, sabe? Ou quando ganha uma roupa nova. Todo mundo passa por isso. Quem é pai e mãe sabe. O menino está lá no parquinho. Pai, olha o que eu estou fazendo. Tem uma roupinha nova. Olha aí, olha.
Esses dias o Samuel estava com um tênis novo, foi lá na minha casa, Samuel. Abriu a porta, tio, o que foi? Ó, meu tênis novo? Foi lá só para mostrar o tênis. Porque ele queria ser visto. Todo mundo quer ser visto, gente. Normal isso. Todo mundo quer ser lembrado. Todo mundo quer ser lembrado. Todo mundo quer ouvir o outro chamá-lo pelo nome. Viu? Aprendam isso. Aprendam isso. Todas as pessoas querem ouvir sendo chamado pelo nome. Não é fulano, não é ciclano. É o nome da pessoa. É um exercício para todos nós, viu? Inclusive para mim, como pastor, principalmente. Lembrar os nomes das pessoas e chamá-las pelo nome. Chamá-la pelo nome. Porque se tem uma coisa que traz tristeza no coração, é ser invisível. E olha o que aconteceu com Agar, porque ela se sentia invisível. Eu falo isso, irmãos, que eu já tive assim, conversa simples, às vezes um pequeno telefonema que eu dava para uma pessoa. A pessoa era coisa simples, do dia a dia. De vez em quando eu escutava, obrigado por ter lembrado de mim. Só isso. Você viu? Parece pouco. Parece pouco. Mas faça essa experiência na sua vida. E se você não estiver sendo lembrado, nós vamos ver o que aconteceu com Agar aqui. Vamos ver o que aconteceu com ela. Mas se você... Por exemplo, agora essa é para diáconos e para líderes. Não é sexta-feira, já passou a sexta, tá, diáconos? Tá, líderes? Eu já falei com vocês na sexta-feira. Mas eu vou falar de novo no culto. Né? Lembre das pessoas. Líderes de ministério, lembre das pessoas. Diáconos, lembre das pessoas. E para mim também como pastor, lembre das pessoas. Lembre delas, não se esqueçam delas. Lembre dos nomes, ore pelos nomes, nome por nome. Fale com as pessoas, né, como se elas realmente, porque elas são mesmo, tá? Como pessoas importantes. Mas porque elas realmente são importantes. O que eu disse para vocês? Agar não foi reconhecida. Agar sumiu e ninguém reparou. Ninguém reparou. E numa tentativa estabanada de Sarai, de cumprir a promessa de Deus, de fazer aquilo, né, de forma estabanada, trouxe um resultado terrível. Tem um versículo aqui que eu vou ler para vocês, que está lá em Provérbios. Eu vou ler para vocês. Está lá em Provérbios 30, o 21 ao 23, para vocês entenderem que é bem polêmico isso que Sarai fez, tá? Porque às vezes a gente acha assim, naquele mundo antigo, tudo era aceitável e a gente acha que é Deus que aceita. Não, gente, era cultura. Mas não é que era uma cultura simples, tinha complexidade com isso. Então a pessoa trazer uma outra pessoa para dentro do casamento, é por isso que Jesus cortou. Por isso que eu chego no Novo Testamento, Jesus, não, para com isso, para com esse negócio. É marido de uma só mulher, acabou. Não invente coisas que vocês vão ter dor de cabeça. Só traz dor de cabeça. Viu? Só traz dor de cabeça. Só que Jesus, não tinha nenhuma Jesus. Né? É menos dor de cabeça ainda. É brincadeira agora, tá, gente? Olha o que diz aqui o Provérbios 30, 21, 23. Olha o que diz. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar. E vocês vão entender por quê. Olha o que o sábio diz. Olha o que o sábio fala. Ó. Vocês vão perceber que vocês vão concordar com ele. É o escravo que se torna rei da raiva, né? O cara não era nada, virou um rei. Aí imagina o olhar das pessoas com isso. Como que pode? Não é isso? Aquele crente acabou de chegar na igreja. Já está sendo abençoado. O insensato que anda farto de pão. É aquele cara todo largado. Está lá, prosperando a torta e direita. A mulher desprezada que se casa. Aí vale tudo, gente. Até as feinhas. Vale tudo aí. Olha a última, olha a quarta. Isso que é polêmico. A escrava que se torna herdeira da sua senhora. Viu? Tão polêmico quanto as outras coisas. Então, Sarai ainda entrou num terreno perigoso. E ela sabia do risco que ela corria. Então, quando aconteceu tudo lá, quando ela percebeu o orgulho de Agar, ela sabia que ela estava correndo esse risco. E aí, num momento de desespero mesmo,
no momento de que ela falou, não dá para viver essa vida, não dá para ficar nessa luta, não dá para ficar nessa dificuldade, eu vou tentar voltar, nem que eu morra no caminho, mas eu vou para o deserto e vou tentar voltar para o Egito. E Agar fez isso, porque ela era egípcia. E agora a gente vê o que Deus fez. Tudo isso foi humano, até aqui foi humano. As tentativas de Abraão foram humanas. A atitude polêmica de Sarai foi humana. E o desprezo, e o desespero, e a injustiça, e a luta de uma mulher que era mãe e que estava desprezada, que nem nome tinha na sociedade, e estava passando por lutas e ninguém estava nem lembrando dela, ninguém sabia quem ela era. Direito, era só uma serva, de forma também desesperada, numa ação desesperada, ela, sai. Olha o que diz o versículo 7. O final do 6 diz assim, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe. E aí foi uma pessoa que foi lá, mas era um anjo. Ela no início não percebeu, não. E disse assim, Agar, serva de Sarai, de onde você vem para onde você vai? Aí o cara perguntou, será que é um detetive particular que está falando comigo? Será que a Sarai colocou alguém para me vigiar? Que eu fugi e já veio alguém atrás de mim? Poderia ter pensado isso. Porque na cabeça dela, como que ela sabe meu nome? Como essa pessoa sabe meu nome? Como essa pessoa sabe de que eu sou serva? E aí já bate um ponto de interrogação na cabeça. E aí o anjo fala mais uma vez. Aí ela responde, né? Ela já fala a verdade, gente. Ela não mente, não. Estou fugindo da presença de Sarai e da minha senhora. Pronto. É isso que eu estou fazendo. Aí o anjo responde para ela. Volte para sua senhora. Sujeite-se a ela. E o anjo continua mais uma vez. Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo continua. Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então, olha gente, ela não era lembrada por ninguém, a sua voz não era escutada por ninguém, humana, por nenhuma pessoa humana, mas olha quem escutou. Quem viu a aflição, quem viu o choro, quem viu o sofrimento, quem viu a humilhação, quem viu a injustiça. Olha quem viu. E quem viu e quem ouviu era aquela pessoa que não tem diferença, onde todos foram feitos à sua imagem e semelhança. Então, para ele, não tem esse negócio, ela é serva, então ela é inferior, a outra é senhora, então é superior. Para esse não. Para esse não. Porque agora, quem está atuando não é mais na esfera humana, quem está atuando agora é Deus. Agora é Deus que entrou na história. E aí, gente, nós vemos um Deus tão gracioso, que numa ação tão maluca, de forma tão perigosa, ela entraram num terreno perigoso e Deus foi lá de forma graciosa e a ajudou. E a ajudou. Ela poderia morrer no deserto, mas o anjo do Senhor, Deus atuou e não permitiu. Porque Deus é assim, gente. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes nós achamos que ninguém nos ouve. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos neste mundo. Às vezes nós achamos que nada vai acontecer. Mas Deus olha lá do alto dos céus e ouve o grito, e ouve o choro, e ouve o clamor, e chega um momento em que Ele fala, agora eu vou atuar. E continua. E continua. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Que nome lindo, né? Tu és o Deus que vê. Porque Deus, Ele é El Shaddai. Vamos lembrar dos nomes aí, vai. Deus é chamado de El Shaddai, onipotente, onisciente, minha bandeira. Né? Diversos nomes, diversos títulos é dado. Só que para Agar, olha, Deus ele é grandioso. Os jovens estão estudando lá imanência e transcendência. Né? Estão lá estudando, olha, imanência é o Deus que está lá nos céus, que habita no alto céu. Imanente é o Deus que está ali perto. Mas para Agar, não.
Sabe quem é o Deus que eu sirvo? Agar. Depois daquilo, perguntasse para Agar, quem é o Deus que você serve? Olha, você não sabe nem meu nome, né? Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que me vê. É o Deus que me vê. É o Deus que sabe quem eu sou. É o Deus que sabe o que eu passo. É o Deus que atua em todos os detalhes da minha vida. Sabe quem é o teu Deus? É o Deus que te vê. Esse é o teu Deus. É o Deus que olha para você. É o Deus que está observando cada detalhe da sua vida. Cada detalhe da sua vida. Ele está vendo. Agar não percebeu isso antes. Mas quando ela se encontrou com Deus, ela percebeu que o Deus que estava falando com ela, através daquele anjo, era o Deus que estava vendo a sua luta, a sua aflição e a sua dor. Gente, quando nós estamos achando que estamos sós, a gente se assusta mesmo. O mundo é cruel mesmo, gente. Não é esse mundo aí não é justo não, saibam disso. Uma vez eu tive um debate com um professor lá, porque ele falou que aqui se faz, aqui se paga, porque aqui tem justiça. Eu falei, não tem justiça aqui não, esquece isso. Justo sofre, eu falei para ele. Ah, mas vai olhar detalhe da vida. Não, não precisa olhar detalhe da vida, justo sofre. Esse mundo não é justo não. O que nos mantém de pé é o Deus que nos vê. Isso sim. O que nos mantém firmes é o Deus que olha para nós, é o Deus que sabe das nossas lutas, é o Deus que tem poder para intervir. E quando Ele quer, Ele intervém. E é o Deus que fala assim, ó, não é para correr da luta não, fica lá. Fica lá, porque é lá que eu vou te abençoar. Não é para fugir da dificuldade não, se mantenha, não desista. Porque é lá que você está, mas é lá que Ele vai atuar na sua vida. A vitória não está na fuga. Não está na fuga, gente. A vitória está em confiar, em esperar, em aguardar, em buscar a presença dEle. E foi o que aconteceu aqui. Neste lugar, olha o que ela fala. Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Olha o que ela disse. Neste lugar eu vi aquele que já me via. Ela dá um nome para o poço que ela está, chama Beer Lahai Roi. Agora isso aqui já é difícil, porque isso aqui é hebraico antigo, eu já não sei nem direito o moderno, né? É o hebraico antigo, os tradutores também. Se os especialistas não sabem, eu ia perguntar para o Saião, tinha que perguntar para o Saião. Se os especialistas não sabem, né, eles debatem lá, provavelmente significa o poço do vivente que vê. Foi uma das opções que eu encontrei lá, e eu achei bem interessante o pesquisador dizendo, é uma das possibilidades. O poço do vivente que vê. Ou seja, ela está fazendo um reconhecimento ao Deus que olhou para ela. Ao Deus que viu a aflição dela, ao Deus que viu a luta dela. Por isso, aquele poço se chama Baar e fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, filho de Agar, lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gente, olha que interessante. Quando Sarai e Abraão tomam aquela atitude difícil, complicada, o que aconteceu? Vou falar para vocês o que aconteceu. Eles tinham um lar. Sarai tinha uma serva e ela perdeu a sua serva porque ela fugiu. Não é? Abraão passou a ter um filho, mas perdeu porque também saiu com. Não é? E a harmonia que havia ali também se perdeu por atitudes completamente fora da vontade de Deus. Sabe, gente, eu preciso falar isso para vocês. Gente, fazer aquilo que não é da vontade de Deus só traz atraso. Deus ele é misericordioso para te ajudar, eu creio nisso. Mas você vai pagar o preço, viu? Você vai pagar o preço. Continue agindo fora da vontade de Deus. E você vai pagar o preço por isso. Tenha certeza. Tenha certeza. Viu? Uma hora, a gente vai tomando as atitudes, as consequências vão chegando, porque nós tomamos atitudes de forma irresponsável. Querendo ajudar Deus, foi irresponsável isso. Por mais que tenha tido boas intenções, foi irresponsável. E a consequência foi trágica. A primeira parte, aí do 1 ao 6, que eu li primeiro, é trágico, só tragédia.
A segunda parte só não foi pior por quê, gente? Porque Deus atuou pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade. Aí a história mudou. Deus requer esperança paciente e oração fervorosa para a realização de suas promessas. Olha o que o Salmo 139 diz, no versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Toda vez que você achar que Deus não está olhando para você, lembra desse versículo, lembra da história de Agar? E você vai ver que antes, quando você ainda era um pequeno embrião no ventre da sua mãe, Deus já estava olhando por você. E Ele já estava cuidando de você, e Ele já estava atuando no seu desenvolvimento. Irmãos, quando nós entendemos o amor de Deus, se Deus ama um embrião, né, isso é uma grande demonstração que para Ele não tem invisíveis. Para Ele não tem. É por isso que a igreja sempre é contra. Por que a igreja defende? Né? Não é porque às vezes a gente fala assim, poxa, a igreja é os homens, né? Mas a igreja sempre vai ser contra o aborto. Gente, sempre. Faz parte disso, por causa dessas questões aqui. Tem as questões das complexidades da vida, das injustiças do mundo, a gente sabe, mas se você perguntar a posição oficial de qualquer pastor, de qualquer igreja, nós somos contra o aborto, por causa disso. Mesmo informe, Deus já está olhando, já tem valor, já é uma vida. Eu lembro de uma história que me impressionou, que foi no momento em que no Brasil estava havendo aqueles problemas que estava até... A reportagem pode ser que ainda continue, mas os repórteres não fazem mais isso, teria que pesquisar se ainda está alto. Mas houve um incidente de crianças anencéfalas, você lembra disso? Passou em tudo quanto era reportagem. E estava acontecendo muitos nascimentos assim, o Estado interveio, fez políticas públicas, né, e o Supremo também atuou para tentar tomar uma decisão sobre se nesses casos também o Brasil autorizaria o aborto. Porque o Brasil já autorizava o aborto em 2 ocasiões, que é em casos de violência, em casos de risco de morte da mãe. Isso já está lá na legislação. E aí o Brasil inclui mais uma. Eles tiveram que debater legalmente se era possível isso. E o Supremo acabou autorizando. Falou, não, se a família achar que o anencéfalo não pode, então né, dá essa liberdade para a família. Eu me lembro de uma história que eu vi na revista Veja, de um casal que teve, a mãe ficou grávida e o filho foi diagnosticado, trabalhava na Editora Abril, foi diagnosticado, o médico falou assim, ó, é anencéfalo, ele não tem o cérebro desenvolvido. E aí falou, e já estava a lei, falou assim, olha, pela lei, você já pode sim, se você quiser fazer o aborto. Ela era uma serva de Deus, uma cristã. Ela respondeu assim para o médico, não. E o médico falou assim, olha, tudo bem, você tem essa liberdade, mas você sabe que vai durar 3 dias, 3, 5 dias, e aí a gente vai ouvir a fala, talvez assim, uma coisa. Ouvir essas coisas impressiona a gente, né? E a gente sabe que é ser cristão de verdade. Sabe o que a mãe falou para o médico? A mãe falou assim, olha, ele vai ter 5 dias de vida, então ele vai ser 5 dias amado. Pronto. O tempo de vida que Deus der vai ser o tempo que eu vou amar. Acabou. Isso é ser cristão. E não quis mais debate. A criança viveu 10 dias. E ela amou essa criança durante 10 dias. Deus me deu um filho para eu cuidar durante 10 dias. Gente, é fé. É mãe também, né? Você é mãe, né? Você é mãe, né? Nós estamos aqui no Dia das Mães, a gente entende, um coração de uma mãe não se explica. Não é isso? Olha o que diz Jesus sobre oração. Eu vou terminar aqui. Jesus disse assim, depois eu vou ler o Gênesis 17 para ver se Abraão aprende. Diz assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, olha seu pai que está em secreto. Olha o que acontece. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Viu? Deus, ele vê tudo, gente. Deus, ele te vê em secreto.
Deus, ele te vê quando você está em pé. Deus, ele te vê quando você está dormindo. Deus, ele te vê quando você está doente. Deus, ele te vê quando você está sofrendo. E Deus, ele te vê também quando está tudo bem na tua vida. Deus, ele te vê quando você sente a presença dele. E agora guarda isso. Deus te vê quando você não sente a presença dele. Porque ele não depende do seu sentir para ele te ver. Ele simplesmente te vê. E acabou. É isso, ele é Deus. Deus ajudou muito Abraão e Sarai. Porque, gente, nós podemos ser infiéis, mas Deus não. Deus falou para ele. E aí, depois desse acontecimento, Deus tinha que falar para ele: Abraão, entende de uma vez por todas, Abraão. Aí entende. Eu não preciso de você para cumprir a sua promessa, tá? Sou eu que disse. Tá? Não é você que faz, sou eu que faço. E aí tem um texto aqui, no Gênesis 17, já é depois dessa história, que Deus fala para Abraão claramente o que ele vai fazer. Aí Deus já fala com todos eles, fala, ó, não foi Ló, não foi Eliezer, e nem o filho de Agar. Porque o filho de Agar foi abençoado, Sarai foi abençoada pela graça de Deus, e Ismael estava sendo abençoado pela graça de Deus. Mas Deus deixou bem claro, a promessa não é para Ismael. Em todo momento Deus deixou bem claro. E falou, Ismael, você vai ser uma bênção. Mas a minha aliança não é com você. Aquilo que eu prometi não é para você. Mas eu vou te abençoar e eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Mas o meu plano, que ele é redentor, que ele vai chegar lá em Jesus, Ismael, por mais que eu te abençoarei, esse não é o plano que eu tenho com você ainda. Mas você vai ser abençoado. E Abraão tinha que entender. Aí Deus falou para ele com todas as letras, lá no capítulo 17, eu vou ler aqui do 15, ó. Deus disse a Abraão, o nome dele já havia sido mudado aqui. A Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será Sara, com seus 90 anos ainda poderá dar à luz. Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a sua bênção. Aí Deus fala para ele, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, agora é aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. E ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu vou estabelecer com Isaque. O filho que Sara dará à luz para você, nesse tempo, daqui a 1 ano. Abraão, sou eu que faço. Abraão tentou, não deu certo. Sarai tentou e não deu certo. Sabe por quê, irmãos? Obra de Deus, quem faz é Deus. Quem cuida de você é Deus. A sua função é crer, a sua função é confiar, a sua função é orar, a sua função é ser fiel a Ele. Porque o demais, gente, milagre, bênção, cuidar de você, cuidar da sua família, sabe? Cuidar das suas necessidades, suprir as suas necessidades, seja elas quais forem. Quem tem poder para fazer isso é Deus. Quem tem poder para fazer isso é Deus. Confia nele, viu? Confia nele.